Bem-vindos! Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre pinadores. Para começar, você precisa de um compressor. Não precisa ser tão grande quanto esse. Não serve ar direto. E pode ser metade disso aí, alguma coisa assim. Mas que funcione. Tá escuro, não dá para mostrar, mas embaixo ele tem uma borboleta para abrir e tirar água. Que o ar, quando comprime, ele gera água, isso tem que esvaziar regularmente. Senão dá prejuízo no equipamento. O compressor fica em outro andar, porque eu não tolero barulho. E ele é chato quando ele entra. Não é que ele é barulhento, não, ele é chato. Então eu puxei a mangueira que vem por aqui, chega aqui. E aí precisa dos filtros. Por que tem dois filtros diferentes? O de cima é para pintura. Ele simplesmente dá um split aqui e ele filtra o ar somente. O de baixo ele filtra o ar. Ele é um filtro duplo, não é filtro, perdão. E ele é um aplica-óleo, porque os pinadores, como todas as máquinas pneumáticas, precisam dar umas gotinhas de óleo. E é muito fácil de esquecer de botar e é muito fácil também de quebrar a máquina por causa disso. Ela precisa mesmo. Claro, esse de baixo aqui, ele usa uma mangueira que é contaminada com óleo e aí não dá para aproveitar ela para outra coisa. Para pintura eu tenho que usar o de cima. Eu raramente pinto alguma coisa no compressor. Mas eu já que estava montando, montei. Para fazer, faz direito. O de cima gera um ar limpo, filtrado, sem água. E o de baixo filtra e depois aplica umas gotinhas de óleo e vai botando óleo. De vez em quando tem que encher esse troço. Mas a mangueira fica suja, não pode misturar. E tem que tomar também muito cuidado com os engates rápidos. Se eu não me engano, tem uns 4 modelos diferentes e incompatíveis. Então você tem que casar com algum deles e até que a morte os separe. E é muito, muito chato também esse negócio, porque uma marca vem com um, aí você tem que tirar, jogar fora, colocar outro. Tem um custo. Não é sem motivo que tem poucos que eu vejo usando pinador, mas é uma ferramenta fantástica. Essa parte do ar, tá aí, eu acho que, bem, se tiver dúvida, pergunta aí embaixo do vídeo. Um erro que algumas pessoas cometem é colocar isso perto do compressor, não pode. O ar tem que esfriar pelo encanamento aí da borracha. Claro, hoje em dia é tudo silicone, mas esse aí, meu setup é velho e continua funcionando, que é uma beleza. Mas ele não pode ficar, isso não pode ficar colado no compressor de ar, ele tem que ter mínimo de 1 metro ou mais. No meu caso aqui, sei lá quantos metros tem, 10 metros. E vem tranquilo, isso não dá perda de pressão na coisa. A mangueira não é aquela mais fininha, se eu não me engano, tem uma mais fina que essa daí. Mas eu peguei a mais grossa, dá menos perda de coisa. E a pressão. Pinadores, eles não trabalham com alta pressão, é 70 ou 90, depende da marca. É nessa faixa. Então tem que regular, é importantíssimo o regulador de ar aqui, manômetro, para até um pouquinho merreca de ar que não esvazia o compressor. E tem que regular isso, porque senão você estoura as vedações internas do pinador, não pode deixar isso não. E quando terminar de usar, despluga ele da linha, porque senão ele fica pressurizado, é outra coisa que diminui a vida também do pinador. Como eu já disse antes, cuidado com os conectores. Tem que ter esses quick engate rápido, mas é uma droga. Uns vem com... E cuidado também quando tirar, que isso aqui é liga de não sei o que. Se você forçar demais, você quebra ele aqui na base, aí perdeu o pinador. Bem, tem alguns modelos aqui, tem mais aí em algum lugar que eu não sei aonde. Eu gosto deles, e eles alguns bem antigos. Esse aqui eu guardo de saudosismo dos bons tempos que eu era gente. Esse, lamentavelmente, não está funcionando. Existem 4 tipos básicos de pinador. Para grampos, tem os tipo... tem aqui. Tem grampo aqui.
pegar uns grampinhos aqui para mostrar. Isso aqui tem pino F, pino T, grampo, e tem um outro fininho que eu não tenho nenhum. Os americanos usam, que o pino some, é muito fininho, é muito legal. Ótimo para aplicar molduras e não deixar marca. Os pinos T são extremamente brutos. Tem um outro desse aqui, ou esse aqui é pino T, eu não sei. Tinham dois desses. Esse aqui é um pino T. O pino T é algo estúpido, parece que é besteira, mas isso aqui é um pino quadrado, tá? E pino quadrado não é igual prego redondo. O prego solta, o pino não, a seção quadrada. O T é extremamente bruto, ele tem uso restrito, porque ele larga, ele crava. Ele é extremamente resistente. Agora o F é o mais usado. E o grampo, eu tenho, mas sinceramente eu acho que aquilo só serve para fazer caixote de feira. Esse aqui é outra coisa, é um duplo. Ele aceita grampo, esse é antigo, e aceita pino F. Eu nunca gostei dele, nunca funcionou direito. Mas ele faz as duas funções. Eu não gosto desse tipo de tipo, é 2 em 1, mas faz as duas coisas mal. Faz ruim. Ele tem uma grande vantagem, que é isso aqui. Quando o pino entala, esse é outro problema. Muitos, ou a maioria, não tem esse desengate rápido aqui no bico. E aí quando o pino entala, porque às vezes acontece, principalmente por falta de óleo, você tem que desmontar essa droga toda com a chave Allen, que está lá na caixa em algum lugar. Por isso tem dois de pino F, esse daqui, porque entalou, joga no canto, depois resolve. Porque senão tem que parar e desmontar o bico. É muito chato isso aí, muito errado. Mas são poucos, só os de melhor qualidade mesmo, é que tem essa alavanca. Para você, com uma mão, fica difícil. Mas, Bola, isso aqui desmonta, ele abre o bico com uma mão esquerda. E aí você consegue desentalar o pino que entrou torto. E ele trava. Bem, isso aí é o mínimo que dá para... Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar. Os pinos. Os grampos são bem complicadinhos também. Tem que achar um que case com o equipamento. Esse aqui é o grampo. Um dos tipos de grampo. Eu, pessoalmente, tem que ter, porque é ferramenta, eu tenho que ter. Não tem jeito. Mas o uso daquilo ali foi ridiculamente pequeno. Tem outro desse aqui. Esse aqui eu não sei se é o de grampo. Talvez. Não importa. Os pinadores são isso. 4 tipos básicos. E é uma ferramenta que tem um custo alto, sim. Não gostou, pega um prego e bate martelo o resto da vida, martelada nele o resto da vida. E a produção vai a zero. É inacreditável como isso rende, o serviço rende. E tem que tomar também alguns cuidados. Era isso que era importante. O pino, quando ele entra na madeira, ele muitas vezes, o T nem tanto, mas o F faz. O F adora fazer isso. Ele segue o veio da madeira, ou seja, se tua mão está do lado, está pinando aqui em cima, aqui, e segura, vocês vão viver nos vídeos direto fazendo isso, segura não sei o quê e tira o dedo, porque ele vira e crava no osso da gente, e dói, eu garanto que dói. Como dói? Eu já ganhei pelo menos uns 10 na vida de burrice, porque tem que tirar a mão de muito longe, tem que botar muito longe, porque ele vira, ele crava e é o pavor, dói mesmo. Então nunca deixa a mão perto da área de risco, que é grande, porque o veio da madeira pode ir para qualquer lado. Outra coisa que é extremamente perigosa nesses pinadores é o ruído. Ele gera um ruído absurdo, ensurdecedor mesmo, porém o tempo é curto. Então a pessoa não percebe, o cérebro não tem tempo para entender. Essa é a explicação que eu achei. O cérebro não consegue entender que
está sofrendo, a audição está sofrendo um dano gravíssimo, irreparável, e não dói, porque você não percebe, não deu tempo. É um pulso muito rápido, mas muito alto mesmo. Ou seja, use abafador sempre. Não tem aquela, não, são só 10 pininhos, são só a sua orelha que vai sofrer um dano estúpido. E ensurdece mesmo. Outra coisa legal é aqui em cima, todos eles têm isso, eles giram. Eles têm uma saída de ar, aqui na parte, varia o desenho, mas é a mesma coisa. É aonde o ar expelido vai ser jogado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo com óculos de proteção, se ele estiver virado para o seu olho, ele vai te dar um jato de ar de 90, pode ser gata, pode dar um descolamento de retina, sei lá. No mínimo você vai se sentir muito mal, ou ficar cego. Então preste atenção para que lado que a válvula de saída do ar, essa aqui no caso que é fácil, joga, eu vou usar ele assim, joga para o lado de lá, para frente, para a direita, para a esquerda, depende da posição que você está. Isso é importante, porque mesmo com óculos, repito, você pode se lascar com um negócio desse. É uma máquina que tem, toda ferramenta é assim, ela tem os seus riscos, o mau uso, e esse negócio que eu canso de ver de gente usando pinador sem abafador de ruído, porque afinal ele não usa o que está fazendo, aí depois ele vai ouvir, quando ele tiver com a minha idade ele vai entender o que eu estou falando. Eu sempre usei, o meu problema foi ficar velho mesmo, mas os pinadores são extremamente perigosos com esse negócio de pulso de ar estúpido no rosto da gente, ou o barulho que é absurdo. Os pinos são vendidos em caixas assim, normalmente 5 mil. Seja organizado, não faça como eu, porque quando cai no chão vira aquilo ali, tá? Ela se desmancha toda e dá mó encrenca. Os pinos pequenininhos de 1 centímetro não servem, 15 milímetros, basicamente não serve para nada. E os de 50, que todos eles são 10, 50 ou alguma coisa assim. O pino de 50 você precisa de mais pressão. Claro, vai causar mais desgaste no pinador, porque ele não aguenta, os retentores internos vão se arrebentando. Esse aqui o problema é o retentor, e eu não sei onde comprar isso, o retentor dele. Ele danifica e aí já era, perde o pinador. Porque, inclusive, é uma coisa até complicada hoje em dia, porque é tão barato, o setup não, mas um pinador da U, tem o outro da MTX também, um vermelhinho, é tudo a mesma porcaria da China, é tudo igual. Cuidado com as informações erradas, que eu já vi vários sites dizendo que é T e não é. O T é um cavalo, é o grosso, e o F é esse aqui, mas o vendedor mistura as especificações, aí você pode se lascar todo, tipo de mercado livre mesmo. O cara está vendendo peixe, ele não tem a menor ideia do que está vendendo. Mas cabe a quem compra saber, ou devolver, porque mandaram errado. Todos que eu vi na minha vida, o fabricante manda numa pastinha e recomenda que coloque 3 gotinhas de óleo antes de usar, nesse buraco aqui. Eu acho isso uma droga, porque esquece e, é claro, danifica o pinador. Por isso que eu uso aquele pingador automático ali, que é muito melhor. Tem um outro pingador também de óleo, que você conecta aqui e a mangueira nele. Pô, que ideia interessante, não é não? Ele fica desconjuntado, ele desbalanceia o pinador e ele é um trambolho pendurado. Então também não prestou, eu já usei, eu comprei aquilo há muitos anos. Essa oficina tem coisa aqui que, nossa senhora, tem coisa antiga aqui. E aquilo nunca prestou. Ele lubrifica, sim, mas vira um trambolho. E aí, às vezes, um canto de gaveta, você quer grampear, não entra, porque o trambolho está lá. Tem uns que são... A encaixa aqui, ele roda. É legal, não tem nenhum aqui para mostrar. Mas a mangueira gira para a esquerda, para a direita. É um negócio bem interessante aquilo, mas eu não tenho nenhum. Quando lembrar, não esquece de colocar um pouquinho de óleo aqui nesse... Aonde vão os pinos? Nesse gabinetezinho que vai o pino, porque isso aqui começa a dar problema também.
E aí o pino não vai, e aí vai pela metade, aí entala. É outro problema que às vezes acontece. É falta de lubrificação mesmo. Esse aqui ficou parado muitos anos, entalou tudo. Mas nada que um WD ali... WD tá errado porque contamina a madeira. Paciência, era o que tinha na frente, é o que foi. Tem um óleo específico para isso. Não sei qual é o óleo. Vem umas gotinhas lá. Toda a caixa vem. Usa aquilo, vai no WD. Que WD não é óleo, né? O problema é esse. WD é desengrimpante. Mas é o que tem sempre na mão e aí eu acabo usando errado. O ideal é óleo lubrificante, óleo Singer, alguma coisa assim, um óleo fino. Aqui não, nem pensar em jogar WD nesse troço, tá? Tem óleo para isso, óleo para fluido, para compressor, para pinador, sei lá o que que é. Compra, eu tenho 1 litro aí, eu não me lembro o nome. Tá lá junto com o compressor. E ele não use WD aqui dentro, vai arrebentar pode arrebentar com as vedações dele por dentro. O uso deles é variado. Ele serve tanto para prender realmente alguma coisa no lugar, fixar uma moldura, aplicar cola embaixo e põe os pinadores. E muitas vezes eu uso para manter as peças quietas, porque o pino não tem grande resistência, o F principalmente, e eu não uso um pinão, eu uso um pino curto. Em compensado, por exemplo, ele não pega. Na folha ele não pega. Ele pega na transversal, mas assim não. Mas ele mantém a coisa quieta. E aí eu passo a cola, dou uma pinada, as peças ficam nos lugares que tem que ficar, e aí sim eu ponho um parafuso em cima. É muito prático. Existem outros modelos, se vocês acham que isso aqui é cabeçudo, tem uns que, meu Deus do céu, é um monstro. Ele aplica pino em concreto e crava mesmo. Aquilo é para construção civil, se usa muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem a venda, mas é ridículo. O carregador é redondo, parece uma metralhadora aquilo. É uma coisa de doido, ele é monstruoso. Não sei a pressão de trabalho dele. Provavelmente não é um absurdo. Tem que prestar muita atenção nisso. Regule o regulador lá, use o regulador de pressão. Está escrito na caixinha, no manual que for. Deveria estar aqui na etiqueta. Não sei se está. Provavelmente não está. Mas também se tiver eu não consigo ler porque bota essa letra ridícula, minúscula. Mas a pressão não é muito alta. E preste atenção nisso, porque senão é a mesma história, danifica o equipamento. Os grandões eu não tenho nenhum para mostrar, eu nunca usei um negócio daquele. Você quer um cavalo mesmo. E tem uma diferença também aqui. Tem uns que aceitam, o pinador, quando você tem que encostar no chão, na peça, tá? São duas proteções. Primeiro você encosta e depois aperta o gatilho. Tem uns, esse aqui talvez faça isso, que você desabilita a parte de baixo, ou desabilita o gatilho, e aí você vai batendo com ele e é o pavor. É perigoso, bater na barriga já sabe o que aconteceu. Mas para produção, é uma máquina de alta produção. Isso aí é muito, muito útil mesmo. Até numa oficina pequena como a minha, é extremamente eficiente. E esse negócio de ir no pula-pula, não são todos que tem isso. Você aí realmente tem produção, você sai pinando aquelas casas americanas que é tudo de madeira por dentro. O cara vai numa velocidade, ridícula, é muito eficiente mesmo. E claro, o compressor tem que dar vazão para isso, porque senão ele esvazia. Mas aquilo é outro tipo de máquina, é um pinador igualzinho a esses aí, só que irmão mais velho e bem maior. Eu vou colocar todas essas ferramentas que eu fizer, para que serve? Eu vou criar uma playlist e aí quem quiser dar uma olhada lá. Esse é o primeiro vídeo, não deveria ser. O primeiro vídeo deveria ser a serra de bancada. A serra de bancada e a bancada de marceneiro, que são as ferramentas mais fundamentais numa oficina. Mas começou com isso aí e eu vou tentar, porque eu acho bastante complicado. A pessoa chega numa loja, é tanta opção, tanta porcaria que não serve para nada e tanta coisa útil.
saber quem é complicado. Eu falei o que eu pude aí, eu espero que o pessoal aí que viu goste. Deixa um like, se possível. Se inscreva no canal, ajuda essa bagaça a crescer, porque não cresce. Mas se gostou, deixa um like e até o próximo vídeo.